E depois de colocar o seu filho na terra e ver que ele foi rejeitado, cuspido, pregado por aqueles que deveriam ter o acolhido, Deus olhou para baixo e disse: preciso de alguém que segure a tocha quando a noite for a mais escura. Alguém que não solte a chama, mesmo quando as trevas gritarem, a noite urvar. Alguém que glorifique o meu nome quando todos o escarnecem. Então, Deus fez o cristão. Preciso de alguém que se levante antes do sol e com os joelhos ainda no chão frio, clame por mim. Alguém que parta o último pedaço de pão com o faminto. Alguém que com as mãos calejadas, exausto, de noite, sem luz em casa, ainda consiga um pedaço de vela e uma Bíblia para ler e ensinar uma criança a falar Jesus. Então, Deus fez o cristão. E o Senhor disse: preciso de alguém que não se curve aos ídolos de pedra, que recuse os atalhos largos, que despreze as coroas baratas, que alguém que ame mais a vida do que salvá-la. Preciso de alguém que se deixe prender para salvar prisioneiros, que se torne escravo para quebrar correntes, que desça as favelas, que suba os morros, que entre nos guetos onde impera o terror. E seja lá luz, sal e esperança. Então, Deus fez o cristão. Preciso de alguém que atravesse as nações, que não fuja do confronto, que seja cuspido, apedrejado, odiado por amor ao meu nome, que lute o bom combate e mesmo ferido, guarde a fé até o último suspiro. Então, Deus fez o cristão. Então o Senhor disse: preciso de alguém que me entregue o filho, assim como eu entreguei o meu. Que me dê a primeira hora do dia, o primeiro fruto do trabalho, o primeiro amor do coração. Preciso de alguém que dobre os joelhos, que abra os braços, que lave os pés, que enobreça os olhos e deixe o coração arder pela minha presença. Preciso de alguém que suba aos montes para me encontrar, que ecoe meu nome nos vales, que grite mais alto mesmo quando não exista nada por testemunha. Alguém que proteja os pequeninos, que enxugue as lágrimas das viúvas, que ore pelos inimigos com o peito rasgado de perdão, que esteja vigilante quando os sentinelas dormem, que despeja suas horas aos meus pés e que encontre a eternidade como recompensa. Preciso de alguém que não venda a verdade por um prato de lentilhas, que seja íntegro no mercado, justo na balança e fiel na palavra, que pague o salário ao trabalhador e honre o pobre à porta. Alguém que reconstrua os muros caídos e as casas queimadas, que plante jardins em terras destruídas, que cante cânticos de esperança nas ruínas das cidades, até que a alegria volte a dançar nas praças. Então, Deus fez o cristão. E Deus disse: preciso de alguém que visite os hospitais nos turnos das madrugadas, que leve o consolo para quem não tem voz, que segure a mão do moribundo e lhe lembre do céu, enquanto sussurra promessas que nunca se quebram. Preciso de alguém que pregue com o teclado e com o silêncio, que testemunhe nas ruas e nas telas, que não negocie a santidade em troca de aplausos, e que no secreto me busque mais do que qualquer pau. Então, Deus fez o cristão. Preciso de alguém que ame a família como altar, que trate o cônjuge com honra, que abrace os filhos com mãos firmes e lágrimas sinceras, que faça do seu lar um pequeno pedaço do meu reino. Preciso de alguém que saiba esperar quando eu digo ainda não, que continue crendo quando eu digo silêncio, que continue andando quando o caminho diz impossível. Alguém que cansado ainda cante, chorando ainda adore, quebrado ainda sirva, solitário ainda ame. Então, Deus fez o cristão. Preciso de alguém que carregue a cruz sem negociar o destino, que ache beleza no deserto e milagre na poeira, que veja rios onde só há vales secos e que na sombra da morte proclames: tu estás comigo. Alguém que guarde a chama do primeiro amor, que não se esqueça da gratidão, que erga altares de memória para não se perder no dia bom, nem desfalecer no dia mau. Alguém que creia que a minha graça ainda desce quando se agradece, que o impossível ainda se curva quando a fé permanece e que a vitória é só um outro nome para a minha fidelidade. Então, Deus fez o cristão. Enfim, o Senhor disse: preciso de alguém que receba o meu filho com os braços abertos, que honre seu sangue, que conte a sua história aos quatro cantos da terra até que todo mundo saiba, que siga o caminho da cruz e proclame a sua glória até o consumar dos tempos. Então, Deus fez o cristão. Deus fez cada um de vocês estrategistas do reino. Deus escolheu vocês para propagar a sua mensagem
E cada vez que vocês selecionam um bom vídeo, clicam, comentam, compartilham algo que está enobrecendo o reino, mais pessoas vão ser atingidas por isso. Cada vez que vocês deixam de clicar, cada vez que vocês clicam em outra coisa que não traga tanto conteúdo, alguma coisa torpe, algum videozinho de dancinha, alguma coisa que não edifica, você está direcionando coisas ruins para outras pessoas. Saibam do poder que vocês têm nas mãos. Então cliquem, compartilhem, ajudem ao reino a atingir os 4 cantos da terra.